Boa noite, irmãos. Vamos orar. Querido Jesus, querido Pai, reunimos-nos aqui mais uma vez. Tu sabes que fisicamente todos nós, cada dia que passa, sentimos o peso da responsabilidade e também, Pai, vamos cansando, pois estamos tão próximos de entrarmos naquele repouso eterno. Enquanto estamos às margens desse grande acontecimento, as aflições têm sido multiplicadas. Mas nossa fé tem descansado em Tuas promessas e confiamos que o Senhor dará, no momento certo, o que precisamos para continuarmos em nossa jornada. Abençoe nossos irmãos, nosso povo, as famílias do Senhor espalhadas por toda a terra. Por onde temos ouvido deles, em cada país, em cada continente, nós sabemos que as mesmas dores que eles passam, nós também estamos passando por aqui. Eu oro por cada ministro, cada ministério levantado pelo Senhor, cada família que tem levado este nome precioso, aonde estiver, que a graça de Deus se faça presente, e os corações sejam compungidos para continuar nessa grande jornada, na qual o seu final será de glória, de resplendor, pois sabemos que aquilo que passamos aqui, Pai, não significa nada diante da grande glória que se há de manifestar para os vencedores dessa última etapa, nessa última jornada. Abençoando aqueles que nos ouvem e abençoando aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito invisível e aquele Espírito que está em todo lugar, possa abençoar cada coração eleito, consolando, curando, rejuvenescendo e fortalecendo na fé. Te damos graças por todos os testemunhos de vitórias que temos ouvido dos teus filhos. Damos de graça pelas curas que o Senhor tem feito no nosso meio, pela palavra de consolo, pelos homens que passaram por essa plataforma e foram usados pelo Senhor para abençoar o teu povo. Nós oramos por eles, Pai, não somente pelos últimos que aqui estiveram, mas por todos que já passaram por esse lugar. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa dar a cada um deles a vitória plena nesse tempo do fim, que sejam como os verdadeiros Josués, que possam levar o povo do outro lado à vitória completa, Pai. Nos dê revelação de Tua palavra e nos dê confiança em cada promessa que o Senhor fez a nós. E o Senhor continue conosco nesta noite, Pai, nos ajudando a dar um passo a mais em direção à perfeição. E aquilo que iremos ouvir, que possa proporcionar em nossos corações mais fé, mais confiança e mais segurança. Nesta hora que vivemos de tanta indiferença, desconfiança, quando a palavra de Deus está sendo banalizada ao redor do mundo, há um povo aqui procurando centralizar seus corações nessa palavra gloriosa, nessa Bíblia, Pai, essa Bíblia perfeita e poderosa, Pai, infalível, na qual está descansando os nossos corações e também a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, toma-nos e toma cada um dos teus filhos nesta noite, tão somente para a tua glória, em nome do Senhor. Amém. Pode assentar, irmãos. O Senhor continue abençoando mais essa oportunidade. Espero que Deus esteja ajudando cada um de seus filhos. Nesta terça-feira, partiu para o Senhor o irmão João Mendes, lá de Toledo. Ele é pai do irmão Milton Mendes, sogro da irmã Sara. Partiu para o Senhor, eu creio que aos 78 anos de idade. Naturalmente não oraremos por ele, mas podemos lembrar pela sua família, por aqueles que ficaram. Muitos são convertidos ao Senhor e alguns não são convertidos do Senhor. Então oramos para que Deus possa abençoar, continuar abençoando os convertidos e também lembrar, salvar os que não são convertidos, né? Então lembro da irmã Rosalina, viúva, que ficou, mas ela está firme, consciente e depende das nossas orações. Irmão Devair comunica que está viajando hoje a São Paulo, pede oração por ele e por um irmão chamado Nilson. Ele só escreveu assim, Nilson. E a irmã Noemi, vocês têm sentido a falta dela aqui, mas ela está passando um tempo com a sua mãe em São Paulo. Sua mãe tem problema de saúde. Ela está ali, então, já há quase um mês, eu creio.
ao lado da mãe. Então lembra de orar pela irmã Noemi e também pela sua família, pela sua mãe, pelo seu pai. Eu creio que é um dever nosso lembrar desses irmãos. Que Deus abençoe ela e Deus abençoe também a viagem do irmão Devair. E lembre também do pedido do irmão Nilson. É bom lembrar, irmão, que todos os pedidos feitos aqui não é somente uma oração aqui. É para que você, ao voltar para casa, quando estiver orando, lembre desse nome. É até bom que, quando você vê citar o nome aqui, escreva um papelzinho, sabendo que você tem um compromisso de orar por essas pessoas. Então, não deve ser apenas uma oração aqui na plataforma, o que cremos que é de Deus, mas você deve carregar esse peso no seu coração de orar por todos os pedidos. Quando você estiver à noite em casa e vai fazer a oração final do dia, lembra que hoje foram pedidos várias orações. Eu vi esse pedido especial por esse irmão que está fraco, debilitado, precisando voltar para a comunhão. É lamentável e é dolorido você desejar fazer uma coisa e você não conseguir fazer. Mas quando você tem o desejo de fazer, você luta por isso, você procura socorro, nós temos certeza que Deus não ficará de braços cruzados, Deus vai abençoar. Então lembre desse pedido, eu não lembro o nome dele agora, que foi falado aqui, né? Mas lembre desse pedido, dessa família, para que ele possa voltar aos pés do Senhor e receber a alegria, né? Que ele perdeu, porque a salvação não perde. Você pode perder a alegria da sua salvação. Então é bom lembrar que quando há um desejo, quando há um querer, é porque Deus ainda está batendo a porta do seu coração. Ainda há uma esperança. É o irmão Ciro, lá de Sertãozinho, São Paulo. Então, lembre dele, e eu creio que Deus vai abençoar o nosso irmão. Ele pode proporcionar, né? O médico às vezes diz assim, o seu caso é grave, mas eu vou receitar alguns medicamentos e nós vamos esperar daqui 15, 20 dias, um mês, e nós vamos voltar a fazer exames para ver como é que está. E eu indico para esse irmão escutar os DVDs, a internet, as literaturas, ler, buscar de Deus, porque isso é o antídoto contra as picadas das serpentes, né? Isso é um antídoto contra o mal que tem vindo sobre nós. Então, quando você lê, quando você ora, quando você ouve, você fortalece a sua parte espiritual. Você começa a ter vitória. A primeira coisa de uma pessoa, quando começa a morrer espiritualmente, ele começa a deixar de orar, deixar de ler. Logo ele afasta da igreja e logo então ele vai perdendo o contato. É como uma torre de controle, né? Quando um avião perde o contato com a torre de controle, sempre se espera uma catástrofe. Sempre é assim. Olha, o último contato foi tal hora, tantos minutos, tantos segundos. Desde então, não houve contato, não se espera, então, muita coisa ali. E o cristão não pode perder esse contato com Deus. Você tem que abrir a Bíblia todos os dias, mesmo que você não queira. Faça uma força de ler a Bíblia todo dia, de ler a mensagem, de dobrar os seus joelhos e buscar de Deus, porque isso nós estamos tomando o remédio que Deus deu para nós. E com certeza, esse doutor Moisés, doutor Pedro, doutor Jeremias, doutor William Branham, que receitou esses remédios, ele nunca iria receitar um remédio que fosse incapaz de produzir um bom efeito na sua vida. Então faça assim, eu tenho certeza que vai dar certo na sua vida e na vida de cada crente. Amém? Também, amanhã nós estaremos indo a Cosmópolis, na casa do irmão Aparecido, e o endereço dele, se você que está me ouvindo aí, que vai a Cosmópolis amanhã, você pode pegar uma caneta e anotar aí, é Rua Aladino Selmi, 170, no Parque Ester. Eu vou repetir no final do culto aí, para que você possa anotar o endereço, mas é Rua Aladino Selmi, 170, Parque Ester, Cosmópolis, São Paulo. E o telefone do irmão Aparecido, residencial, é o código 19, o telefone 3872-5870.
59. Você aí perto de Cosmópolis que tem nos assistido e deseja entrar em contato conosco, amanhã, a parte da tarde, nós vamos estar em Cosmópolis e à noite vamos dar a ceia para os irmãos ali. Então você pode nos contactar nesse endereço, Aladino Selme 170, Parque Ster. Telefone 3872-5859. Então, o pastor João Henrique estará nos acompanhando nessa reunião amanhã. O nosso último culto aqui na igreja será no dia 25, Natal, 25 de dezembro, uma quarta-feira, porque aí então, no final de semana, nós já estaremos em Toledo. Né? Então, nosso último culto aqui será no dia 25/12. Gostaria que toda a igreja de Curitiba, eu sei que é Natal e quem sabe alguns estão viajando, mas os que estiverem em Curitiba, vamos ter uma reunião especial no dia 25 de dezembro, aqueles que não têm compromissos de viagem ou não têm compromisso com os familiares que estarão lhe visitando. Se estiver, convide para vir passar umas horas de Natal aqui na casa de Deus, que eu tenho certeza que todos vão ser presenteados com alguma coisa, né? Então, vamos ter esse culto especial no dia 25. Nós, como é feriado, nós vamos começar, irmão Jogaí, mais cedo esse culto, né? Nós vamos marcar mais cedo, né? Para nós termos mais tempo de adoração ao Senhor, é o último culto do ano. Então, eu creio que nós começando aqui às 18 horas, está de bom tamanho, né? Então, vocês podem colocar na página depois, culto de Natal, às 18 horas, dia 25, para aqueles que podem. Eu creio que nós vamos ser realmente abençoados. Amém? Se crê, vamos ser abençoados. Nós tivemos aqui, você sabe, esses pregadores que vieram da América, e eles escreveram para nós, dizendo que chegou tudo bem, graças a Deus, chegaram em casa. Lembro de orar por eles, tivemos um bom companheirismo. Eu espero que isso tenha também fortalecido os nossos laços no amor fraterno, e a igreja também tenha sido abençoada, né? No próximo sábado, às 18 horas, nós temos o casamento do Felipe, da irmã, que está ali, irmã Denise, né? Será às 18 horas, vamos estar começando às 18 horas. Espero que a noiva não atrase. Como sempre, a noiva sempre é um problema maior. Então, comece mais cedo para que às 18 horas a gente possa começar em ponto, né? Senão, você vai chegar aqui, eu estou pregando já meia hora, 40 minutos, 1 hora, né? Então, às 18 horas nós queremos começar, porque existe compromisso depois do casamento. Então, será às 18 horas. Toda a igreja está convidada para assistir o casamento aqui, a partir das 18 horas. E a mãe já está ali, né, irmã? A mãe já está ali acompanhando. Eu creio que já vai passar a semana por aqui, né, irmã? Então, Deus abençoe, irmã. Amém? E o fim do ano, vocês sabem, nós estamos na expectativa de ter muita gente em Toledo. Reserva hotel, quem vai para o hotel, reserva as casas, quem vai para as casas, né? E espero que nós vamos ter um bom tempo lá também. Está numa grande expectativa. Nasceu mais 2 crianças, 2 ovelhinhas, né? No nosso ministério, que é o filho do irmão Silvio, nosso cooperador lá de Foz do Iguaçu, e a filha do irmão Isaac, lá de Toledo. Então, o filho do Silvio é Samuel, e do irmão Isaac vai chamar Rebeca. Então, mais 2 ovelhinhas nasceram no ministério, né? E aqui também a coisa tem se multiplicado, né? Tem vindo bastante, né? E está vindo mais gente por aí também. E eu creio que nós temos lugar para todos, né? Vamos orar para que Deus dê boas-vindas a essas crianças que estão chegando agora, né? Estava meditando numa carta que me mandaram sobre filhos, sobre jovens, e é muito bom que essa participação dos pais na preocupação com os filhos. Eu creio que uma verdadeira mãe, um verdadeiro pai, ele nunca vai esconder das pessoas que devem saber dos problemas aquilo que seus filhos passam. Então, há um compromisso muito grande e uma preocupação com os pais, principalmente na era que nós vivemos, com tanta
liberdade. Há muita liberdade no meio da juventude. E se Deus permitir, eu falarei nisso no próximo casamento que nós vamos ter aqui. Essas liberdades, elas trazem, ao mesmo tempo, elas trazem preocupação, porque vai ficando banalizado o real compromisso da constituição de uma família. E você pode pegar na Bíblia que Abraão fez o servo jurar que ele não traria para o seu filho, a não ser alguém que fosse da sua própria parentela. Então se vê uma preocupação dos filhos serem bem casados, ter boas escolhas, não é? E a melhor maneira de traçar o perfil de um jovem, de um moço ou de uma moça, é você olhar os frutos antecedentes, não é? É você olhar o que veio antes. Tipo de união, tipo de família, tipo de avô, bisavó, existe. A verdade é essa, o profeta nos ensinou assim. Então, vamos procurar olhar todas essas coisas e, principalmente, se esta moça ou esse moço é nascido de novo. Quando ele é nascido de novo, mesmo essa descendência antiga, ela tem uma parada ali. E agora ela tem um novo caminho dali para frente. Se não há esse novo nascimento, naturalmente esse velho nascimento, ou dessa velha família, vai ter uma influência muito grande na constituição daquele futuro lar. Portanto, o novo nascimento é um novo marco. O moço deveria, primeiramente, olhar se ele é nascido de novo ou ela é nascida de novo. É o primeiro fruto e é incontestável você ver um moço nascido de novo ou uma moça nascida de novo, você vai ver que os frutos são claros, porque a Bíblia fala deles. O tipo de vida e até o tipo de compromisso que tem. Portanto, é muito bom realmente essa preocupação e saber que a igreja é uma extensão do lar, mas tudo começa no seu lar. E nós faremos tudo aqui, mediante Deus, para lhes ajudar a conduzir os seus filhos no verdadeiro caminho. Que Deus nos abençoe. Sábado nós falaremos, quem sabe, mais alguma coisa. Nós vamos ler as Escrituras. Hoje nós já tivemos um cantor diferente aqui, né? O Guilherme está doente, irmão Jogley? Está doente? É o resultado da viagem? Não, né? É a canseira da viagem? Não. Então nós vamos ler aqui Deuteronômio, o capítulo 31, versículo 1 e 7. Depois nós vamos ter outras escrituras. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vou-los der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, e ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Senhor Jesus,
Esta é a palavra do Senhor, escrita há centenas de anos, mas está tão viva e nova para nós, como foi no dia que saiu da boca do teu profeta. Porque cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Nesta noite, Pai, nós queremos meditar nela, e sabemos que a única forma de sermos ajudados e abençoados é quando o Senhor mesmo possa manejá-la, pois nós, como homens, jamais teremos a habilidade, a capacidade de tomá-la e fazer de bênção para o teu povo, pois ela é afiada, e só o Senhor pode tomá-la de forma que o teu povo seja ajudado por ela. Então, Pai, nesta noite, quando eu estou aqui como teu servo, para falar alguma coisa do Senhor para os teus filhos, não deixe que em mim a vaidade, os pensamentos próprios, ideias, venha passar os limites de Deus, mas deixa-me, Pai, sentir que o Senhor pode me usar a favor de teus filhos, pois viemos como tuas ovelhas, viemos para alimentar os nossos corações com a boa palavra de Deus, viemos para sermos ajudados pelo Senhor. Eu oro por mim, eu oro pela igreja e por todos os meus ouvintes nesta noite, crendo que o Senhor, ao terminar esse culto, fará com que sentimos que a tua presença se fez entre nós e levará os nossos corações mais perto do Senhor, e estaremos sempre lembrando de que foi bom estar na tua presença, Pai. Nós agradecemos já por tudo que há feito por nós. Oramos pelos enfermos que foram mencionados. Oramos, Senhor, por todos que precisam e esperamos que o Senhor venha, escute o nosso clamor e abençoe os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós falamos quarta-feira passada, eu creio, sobre Josué como tipo da igreja entrando para possuir a terra. Irmão Brana foi um tipologista. E ele disse que quando ele olhava os tipos, ele sabia exatamente o que estava acontecendo ali. E nós sabemos que Moisés foi o profeta do primeiro êxodo. E sabemos que Josué é a sequência da igreja depois de Moisés. Moisés tirou um povo misto da terra do Egito. Mas Josué colocou um povo especial na terra do Egito. Daquilo que sobrou do que saíram do primeiro êxodo, daquilo que sobrou daquele povo, é o que Josué pôde colocar na terra prometida. Então, nós sabemos que aquele livro de Moisés, que foi entregue para Josué, já continha aqueles que saíram dos lombos dos antigos israelitas, que vieram do Egito, agora era um grupo jovem, eram pessoas jovens, com exceção de Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Ali nós vemos que houve uma mudança no ministério entre Moisés e a continuidade da igreja. O profeta disse que o mensageiro e a mensagem é um só. Então você não pode desprezar o mensageiro da mensagem. Você não pode separar o mensageiro de sua mensagem. Lembrando que o homem é aquilo que ele fala. Portanto, ainda que Moisés foi tirado de cena, a igreja continuou com a vida que estava dentro de Moisés. Essa mudança de ministério é que fez a diferença para muitos. Porque a primeira comissão de Moisés, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, lá na montanha, no monte, a primeira comissão de Moisés foi com uma coluna de fogo. Essa foi a primeira comissão. Foi quando ele encontrou a coluna de fogo, e ela então falou a Moisés e disse que tiraria o povo do Egito e levaria para uma terra que manava leite e mel. Agora, quando eles chegaram diante de Moisés, ou diante do povo no Egito, eles queriam saber quem é que tinha
enviado ele. É uma preocupação. Quem te enviou? Como sabemos que isto é de Deus? Deus não se preocupou em dizer quem ele era. Deus se preocupou em mostrar os sinais de sua presença. Os sinais de sua presença vindicaria que ele era o comissionado de Deus. Assim como é os sinais para um evangelista, para um pastor, para um apóstolo, para um profeta, para um mestre, os sinais do seu apostolado, os sinais do seu ministério, é a vindicação da sua chamada, vindicada por Deus, para que o povo possa realmente respeitá-lo como tal ministro, como tal ministério. Então Moisés chegou diante de Israel, mas eles não viram a coluna de fogo. Eles viram a Moisés, mas a coluna de fogo estava em Moisés. A coluna de fogo era Deus. E Deus disse, eu descerei e tirarei o meu povo da terra do Egito. Eu. Isto é pronome pessoal. Então notamos que toda a obra feita na terra do Egito não foi propriamente de um homem chamado Moisés, mas este eu, que estava dentro de Moisés, que era Deus, é que vindicou os sinais dos quais foram operados pela mão de Moisés, porque Deus trabalha em um corpo físico, por isso ele tinha que trabalhar, construir um corpo para que ele pudesse habitar. Então nós falamos isso no sábado passado, sobre a criação de Deus. Nos 6 dias ninguém viu Deus, mas no 7º dia ele criou um homem, à sua imagem e semelhança, para se dar a conhecer. Nas 6 eras da igreja, foi o Espírito Santo trabalhando de uma maneira escondida, de uma maneira invisível. Mas na 7ª era da igreja, ele constrói um homem para que ele pudesse vindicar e mostrar que ele está presente. Ele vindica este homem. Então, a comissão de Moisés, por uma coluna de fogo, a coluna de fogo estava dentro dele. Então, no Êxodo, nós tivemos 2 coisas importantes. A saída pela coluna de fogo e a entrada através do ministério de Josué. Agora, abra sua Bíblia aí, se você puder colocar na tela, 31, versículo 14. Depois nós vamos falar ou trazer o que o profeta falou. Mas veja bem, 31, versículo 14. Nós vamos, você pode abrir sua Bíblia, enquanto nós podemos ver aqui no telão. Você em casa aí, que está me acompanhando, abra sua Bíblia no culto que você está tendo aí. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 31, versículo 14. E nós vamos ver esta mudança de ministério e como que ela sucedeu. Primeiro, uma coluna de fogo, lá no monte. Aqui encontramos Moisés instruindo o povo que eles sairiam de cena. Se você pegar as mensagens de Mombrana, em 65, as últimas mensagens do profeta, que ele pregou antes da sua partida, que é coisas que hão de ser, e assim por diante, você vai ver que ele também estava anunciando a sua partida. Você que é espiritual, e você começa a olhar as mensagens do profeta, na sua última viagem que ele fez, e os títulos da mensagem que ele pregou, incluindo o rapto, você vai notar que também ele estava anunciando a sua partida. E encontramos aqui Moisés anunciando a sua partida e também comissionando o seu sucessor. Como a igreja continuaria após a sua partida? Qual era a comissão de Josué e em que Josué deveria estar baseando o seu ministério? Qual era o material? O que o Josué trabalharia com o que após a morte de Moisés? Ou ele estaria esperando Moisés voltar? Não. A comissão para Josué
era com o material que Moisés tinha produzido através dos 40 anos de ministério que ele tinha tido durante a saída do Egito e até esse momento, como nós lemos aqui. Então ele comissiona Josué, ele dá ordem para Josué, ele orienta a Josué, ele fala para o povo que ele está partindo, mas que a igreja estará sob a liderança de Josué, e Josué quer dizer Jesus, Salvador, ele vem de um derivado, apontando para o Espírito Santo, que é Cristo, não é? Mas no versículo 14 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhes dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem. Lá no princípio, foi através de uma coluna de fogo. Mas quando há mudança de ministério para continuidade, você vê que a abertura dos selos, Apocalipse 10, 1, até Apocalipse 1 ao 7, nós vemos esta comissão dada ali para o profeta de Deus. Mas Apocalipse 10, versículo 8, nós vemos a comissão da igreja tomando o livro. Qual livro? O livro que estava na mão de Moisés passa para a mão de Josué, que é a continuidade da igreja após o profeta. Para que nós podemos entender o que está acontecendo hoje com a igreja, nós precisamos voltar no Velho Testamento e ver o que estava acontecendo com a igreja após a morte de Moisés. Então veja, então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Então, o que nós estamos vendo hoje? Quando é que veio a nuvem? Essa nuvem não foi nada mais, nada menos do que o próprio Senhor, porque a Bíblia diz aqui, ó, então o Senhor apareceu na tenda. Quem era o Senhor? Nós encontramos o profeta dizendo que esse Senhor, ele era Cristo. Ele narra esse Senhor na nuvem como Cristo. O que estaria ele fazendo? Chegando ao final do ministério do profeta, mas dali para frente haveria um comissionado, não mais de um homem, mas agora a comissão para uma igreja. Ainda que João era um homem, mas o profeta disse, naquele homem João estava representado a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta igreja do Senhor Jesus, ela toma o mesmo livro que desceu aberto e que o profeta pronunciou. Agora ele toma esse livro e ele sai então em busca do eleito, porque João é o tipo da noiva. Você quer ver? Nós vamos ver na sequência. Então ele diz assim: então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Então esta foi a nuvem na mudança de ministério de Moisés para a comissão da igreja. Então não aparece a coluna de fogo, mas aparece a nuvem. E a Bíblia disse que era o Senhor que estava ali naquela nuvem. Ou não? Está escrito na sua Bíblia ou não está? É o Senhor que estava naquela nuvem. Amém. Então nós temos que saber que isso não é uma fantasia. Isso é uma realidade de que o Senhor está nesta nuvem para mostrar que há uma mudança de ministério ali. A igreja agora vai saber que esta mudança, esta igreja tem que tomar o mesmo livro que estava na mão de Moisés, que passou para Josué, o mesmo livro que passou pelas mãos do profeta, deve agora estar no coração da igreja, da noiva, que vai continuar. Agora, qual é o ministério dali para frente, quando Josué recebe essa comissão, recebe esta ordem, então ele agora parte para cumprir a sua comissão. Então abre sua Bíblia aí, um pouquinho mais adiante, em Josué, o capítulo 2. Capítulo 1,
É Deus repetindo a Josué a sua comissão. Versículo 7 diz assim: Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Qual é o livro que nós temos hoje? O livro desta lei. Porque toda a Bíblia foi revelado para nós hoje. Toda a Bíblia está nas nossas mãos hoje. Todo o livro foi dado para nós. Ali, quando Josué recebeu o livro, não havia nada mais. Tudo o que tinha estava ali. Não havia Jeremias, não havia Isaías, mas ele recebeu tudo que já estava escrito, que saiu da boca de Moisés. Agora nós temos nas mãos tudo que saiu da boca do profeta. O que nós vamos fazer com esse livro que nos foi colocado nas mãos? Ele disse: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Nele, não neles, para mostrar que a mensagem do irmão Branham não são as mensagens do irmão Branham. As mensagens do irmão Branham é a mensagem, é o livro completo. Desde a primeira mensagem pregada até a última mensagem, não são as mensagens, como se faz distinção de uma mensagem desproporcional com a outra mensagem. Esta aqui é mais importante, essa aqui é antes dos selos, é depois dos selos. Não, está falando de todo o livro que Josué tomou. Ele tomou o livro, singular, desde a primeira mensagem pregada por Moisés, até a última pregada por Moisés, estava compondo o livro. Amém? Amém? Muito bem, então vemos aqui, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Deus não mandou também, Apocalipse 18, que deveria profetizar a outros povos, nações e línguas? Não é a mesma coisa que Deus falou a Josué, o sucessor de Moisés, que ele deveria continuar? Não te mandou eu, não te mandou eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Para quem foi essa promessa? Foi para a igreja efesiana, a igreja de Josué, a igreja que entraria na terra. Deus prometeu que caminharia com ela por onde quer que fores. E se ele não estiver aqui conosco nessa noite, nós somos o povo mais fracassado da terra, porque sem ele nós iremos pasmar, nós iremos desmaiar de tantas coisas que se levantou nesses últimos dias. E Deus sabia que haveria tantas coisas para pasmar o seu povo, mas ele disse: não pasmes, nem te espantes. Quem está espantado? Quem deve estar espantado nessa noite é o diabo, porque nós estamos posicionados na palavra prometida para nós. Esta é a nossa comissão. Amém. Glória a Deus. Agora, no capítulo 2. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo. Agora, note, Josué era aquele homem que tinha tido a experiência com os espias que foi visitar a terra. Ele disse: olha, tem uma coisa, o homem que eu comissionar agora não terá as mesmas deficiências daqueles 10 espias que foram olhar a terra e voltou. E agora, essa comissão, essa chamada, esta ordenação ministerial, no tempo da entrada na terra prometida, é diferente daquela comissão que Josué havia visto nos dias de Moisés. Porque lá ele tinha tido uma experiência
de 12 espias, 10 foram covardes, 10 foram incrédulos, 10 foram medrosos, 10 trouxe reprovação para Israel. Mas agora, Josué, na hora de escolher os seus homens para ministrar a palavra, ele vai escolher homens que estavam qualificados, diferente daqueles que foram antes, e trouxe medo para o povo. Eu quero estar nessa escolha, não naquela escolha. Naquela escolha, 10 falharam. Nessa escolha, os 2 foram vitoriosos. Nessa escolha, sob a liderança do Espírito Santo, pela boca de Josué, nós encontramos que ele enviou 2 espias. Não foi 12. Lá tinha sido 12, sobrou 2. Ele disse, agora eu preciso só de 2. Se na primeira vez foi 2 apenas que conseguiram ver, enxergar e lutar para entrar lá, basta 2. Então, ele envia 2 secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Primeira coisa que ele vai encontrar agora não é gigantes. O que ele vai encontrar agora é a semente eleita. A semente eleita é que iria ouvir essa nova comissão. Quando era antes, eles encontraram gigantes. Mas agora, nessa segunda comissão, ele vai e encontra uma mulher, uma prostituta, cujo nome era Raabe. E dormiram ali, mostrando que, nesta nova etapa, com o livro aberto, agora vai se buscar a semente eleita, a semente preordenada. Veja que esses espias foram diretamente dirigidos por Deus a uma mulher. Eles não olharam a aparência, não olharam onde ela morava, não olharam nada, mas o próprio Deus inspirou aqueles 2 homens a ir buscar a semente eleita que estava escondida debaixo de um corpo de prostituição. Mas era a semente eleita. Porque o eleito não fica escondido de Deus. O eleito, ele é encontrado por Deus. Aonde você estiver, Deus te encontrará. Ele encontrou o fujão Jonas dormindo no porão de um navio. Ele encontrou esse Jonas no ventre de uma baleia. E ele te encontrará aonde quer que você estiver. Deus saberá aonde te encontrar e Deus te trará, porque esta é a promessa dele. Amém. Irmão, depois vocês podem tirar tantas mensagens disso aqui. Eu vou tocar em alguns pontos aqui agora. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mas ele não tinha entrado secretamente? Como é que eles ficaram sabendo? Aqui diz que Josué mandou que eles entrassem secretamente. Mas logo em seguida, que eles chegaram na terra, eles já foram denunciados. Agora, qual é a denúncia? O que esses espias estavam trazendo para Jericó? Os mesmos espias que estavam trazendo a mensagem de misericórdia, eram o mesmo que estavam trazendo a mensagem de juízo. Mas quando a notícia chegou para o rei de Jericó, que não sei quem levou, porque tem os que são comissionados para levar as notícias, são comissionados para levar os segredos, mas chegou ao ouvido do rei de Jericó. Mas que importa? A verdade é verdade. Se foi a verdade, que descubra, Deus vai cumprir a sua palavra. Mas veja que antes mesmo, ainda que entraram secretamente, então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo, olha, sabia onde eles tinham estado. Eles são preocupados, eles vão atrás mesmo. Eles vão procurar para fazer a cabeça, eles vão procurar para intimidar, eles vão procurar para jogar sombra nos espias, né? Eles vão procurar fazer tudo para denegrir aqueles que trariam juízo, mas traria graça também. Porque a mensagem ela é juízo e ela é graça.
Depende de que lado você queira ficar. Então, desde que eles estiveram na casa daquela mulher, já começou a perseguição. O rei, nós sabemos quem é esse rei, quem ele representa, não é? Esse rei já mandou na casa de Raabe, dizendo, quem são eles? Ele diz assim, pelo que viu o rei de Jericó a Raabe, dizendo, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Eles não são bem-vindos aqui. Então eles trataram de expulsar, tirar eles, denegri-los, impedi-los de trabalhar, impedi-los de cumprir o seu ministério, mas eles estavam comissionados. Eles não tiveram medo, eles continuaram. Amém. Porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Mas veja o testemunho dessa mulher, irmão. Veja o testemunho dela. Porém, eu não sabia de onde eram, mas tem uma coisa que ela sabia. Você quer ver? E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles depressa, porque vós os alcançareis. Como que ela viu nesses homens alguma coisa para a sua vida? Como que ela entendeu isso? Eles eram estranhos, mas ela teve revelação. Ela entendeu que havia um propósito atrás desses homens. Ela não teve medo de enfrentar os problemas por causa de receber esses homens de Deus na sua casa. Como o verdadeiro cristão não tem medo de receber a verdade na sua casa. Tem um preço. Ela sabia que havia um preço. Mas como ela tomou essa posição? Porque ela foi revelada que esses homens traziam uma mensagem diferente. Ela estava convicta disso. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles, pelo caminho do Jordão, até os vales, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após deles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Aí eu vejo qual é o testemunho dela para aqueles homens. Subiu ao telhado e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha a convicção dela. Quem pregou para ela? Quem era o pastor dessa prostituta? Não, ela tinha uma semente. E Deus fala com a sua semente eleita. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. A promessa não é nossa. Ele encontrou uma igreja que aparentemente era uma prostituta. Ninguém dava valor para ela. Essa já era a maneira de Deus esconder-se, mudar de máscara. Ela tinha a revelação. Ele disse, eu sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Como que ela sabia? Nós nunca estivemos na América. Nós nunca conhecemos o ministério do irmão Branham nos seus dias para acompanhar. Mas a notícia chegou para nós. Há um povo que teve uma notícia, e quando essa notícia veio, você estava na Assembleia Batista Presbiteriana, você estava lá em Jericó, mas havia algo em você que disse, nós estamos pasmados disso. Irmão, e quando essa verdade chega, quando essa revelação chega, esse rei de Jericó, esses pregadores denominacionais, eles cercarão de qualquer maneira, mas não importa, a igreja guardará sobre si, aquilo que ela tem crido, ela guardará sobre si, porque ela sabe que é a sua vitória. Então disse, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Temos ouvido que o Senhor secou as águas. Que fé, irmão. Ela apenas tinha ouvido, mas ela já creu que aquilo era verdade. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito,
e os que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus, e aonde mais? E embaixo na terra. A verdadeira igreja crê nesse Deus em cima e nesse Deus embaixo também. Em cima como o Senhor invisível, mas embaixo ele tem um tabernáculo, aonde ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Essa igreja não cria em 2, mas um Deus que era o mesmo no céu e era o mesmo na terra. Aleluia! O tipo da verdadeira igreja, crendo. Amém. Então ela diz: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Quando ela recebeu isso, qual foi o que ela pensou primeiro? Não só em si, ela pensou na casa do pai. Ela tinha pai, ela tinha familiares. O que é isto? O que o profeta diz da terceira puxada? Que a terceira puxada nós poderemos requerer aquilo que é nosso. E quando, nessa terceira etapa, quando entra nesse lugar, quando a igreja chega a esse lugar, sobre a comissão da nuvem, que envolveu esse ministério, e ele chega ali e encontra uma igreja, e essa igreja creu que eles eram de Deus. A primeira coisa, ela começou a preocupar com a sua família. Aleluia. Com a sua família. De que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Olha, você acha que ela pediu pouca coisa? Ela não pediu nem para converter o pai dela, nem para converter a mãe dela, nem para converter as irmãs dela. Ela queria que essas vidas fossem poupadas. Essa é a comissão. Nós não podemos aceitar outra coisa, a não ser a comissão que Deus deu para nós. Porque Deus nos comissionou a possuir a terra. E quando Raabe creu, ela disse: eu quero que meu pai seja salvo também. Eu quero que minha mãe seja salva. Eu quero que minhas irmãs sejam salvas. Agora eu pergunto, ela conseguiu ou não conseguiu? Então aqueles homens responderam ali: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse teu juramento que vos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Que promessa gloriosa. Não deixa ninguém de fora. Traz todo mundo agora e coloca debaixo desse sinal. E veremos que se você fizer isto, nós estaremos obrigados com aquilo que nós lhe prometemos. E será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, ou o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Amém. Não é maravilhoso isso? Qual era a comissão? Agora, quando encontra a semente eleita, nessa comissão, agora é a semente eleita que vai ser tirada. É a semente eleita. Então você é responsável pela sua família. Você foi salvo? Você crê que essa é a comissão? Você
tem que trazer a sua família pela fé, debaixo dessa promessa de Deus. E ali estarão, segundo o juramento de Deus, ali estarão seguros. Mas cabe a você fazer isso. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Eu quero que os irmãos notem o que aconteceu. Josué, quando ele vê a sua primeira campanha, sua primeira vez de provar que ele era o real Josué, Israel deveria ter conhecido aquilo. Deveria ter conhecido aquilo, mas eles não conheceram. Sem dúvida, os clérigos tinham uma ideia diferente. E eram esses? Eles disseram, agora só acamparemos aqui até a primavera ou até o verão, o Jordão baixará. Qual era então a mensagem contraditória que Josué encontrou logo depois da sua comissão? Homens que disseram, não é tempo ainda. Você não está vendo que o Jordão está transbordando? É muito difícil agora, vamos esperar primeiro o Jordão baixar. E depois nós então marcharemos. O profeta diz que esse era o pensamento dos homens daquele dia. Irmão, quando você estiver na comissão de Deus, não respeite montanhas, não respeite mares, não respeite doença, não respeite problema, não respeite nada. Porque quando Deus te comissiona, Ele diz, eu irei contigo. Então esse eu irei contigo, não há nada no mundo que o faça retroceder. Eu sou Deus e não volto atrás. A nossa comissão hoje é ir adiante, porque Deus nos comissionou para a vitória e não para a derrota. Mas eles, não é tempo. Vamos esperar o Jordão baixar. É tempo de enchente, não é tempo ainda. E parece que Deus lança alguma das coisas insensatas diante do Josué espiritual. Insensatos diante do Josué espiritual. Mas se é um Josué e é comissionado, não adianta. Eu disse para esses pastores que vieram aqui, falei, irmão, vocês podem me contar o que quiser do profeta. O que vocês souber de errado da família, ou o que vocês quiserem, para mim não muda 1 milímetro. 1 milímetro. Eu jamais vou desviar. Eu jamais tenho medo de ouvir qualquer coisa concernente ao profeta. Para uns pode ser tropeço, é insensato, mas existe um Josué comissionado, levantado por Deus hoje, que não está procurando as falhas de Moisés, mas um Josué que está olhando o que saiu da boca de Moisés e comissionou a entrar na terra prometida. Então não preocupa. Eu estive lá, os netos do profeta, ou o tabernáculo Brana, ou isso não me interessa. Eu creio no que saiu da boca de um profeta. E sei que essa mensagem é aquela que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo e uma fé genuína. Por isso eu como a palavra de Deus sem tirar para o canto do prato. Porque eu sei que tudo que ele falou é para o nosso próprio benefício. É para levar a igreja a uma fé perfeita na palavra. Mas existe aqueles que consideram como insensatez. Então o profeta diz, veja o que aconteceu. Josué trouxe-o lá no mês de abril, quando o Jordão estava 3 ou 4 vezes mais do que o tamanho normal. Deus não quer coisa fácil. Está difícil? Aí que Deus gosta de trabalhar. Porque ele diz, eu quero fazer coisa que o homem não possa fazer. Eu quero entrar em cena quando o homem falha. Eu quero mostrar que eu não dependo do homem para fazer a obra. Eu fiz o homem. Eu salvei o homem. Não havia ninguém comigo, disse Deus. Eu fiz. E o mesmo Deus está aqui. Ele fez uma noiva. Ele fez um povo para a sua glória. Ele te chamou para a sua glória. Ele não depende de mais nada. Ele te chamou para essa vitória. Mas você vai olhar a normalidade e os problemas que nos cercam. Ele estava provando
para ver se ele realmente era o Josué. Lembrando que essas coisas estavam provando se ele era Josué ou não era Josué. Era Deus provando. E você acha que Deus não te prova? Deus vai te provar. Te joga no chão, faz dar tudo errado, traz problema para você. O que você é, um eleito? Você continua crendo? Diante de todo esse desafio, você vai continuar crendo? Olha os bens que você perdeu. Olha os familiares. Olha as coisas que você tem deixado para trás. Você ainda continua? É Deus te provando. Amém. Deixe que tudo fracasse. Foi o profeta que disse. Deixe que tudo fracasse. Deixe que todos os outros prosperem. Então prosperidade não é sinal de aprovação de Deus. Deixe que tudo fracasse e que os outros prosperem. Aí você vai mudar? Não, nós temos que mudar de igreja. Olha como é que está a nossa igreja. Um grupinho tão pequeno, tão escasso, tão difícil. Então, vamos procurar alguém que está prosperando. Irmão, nós chegamos num ponto hoje, eu estava meditando. O pastor que não entrar nessa terceira etapa, eu duvido ele segurar a juventude da sua igreja. Eu duvido as famílias, porque o último combustível que daria força para resistir o diabo nesse tempo que nós estamos vivendo é a abertura completa de sua palavra. Não vem com esse chazinho de camomila para dar para o jovem para ter um namoro certo, não. Não vem com esse chazinho verde para ajudar o povo, com formalismo, não. Eles vão aprontar mesmo. Mas tem uma coisa, se você alimentar dessa palavra, se você tiver convicção que isto é verdade, esses jovens não permanecerão na igreja. Nós não queremos uma igreja cheia de incrédulos, nós queremos uma igreja com crentes. Você acha que estamos preocupados? Boas famílias saíram, boas famílias irão, boas famílias voltarão. Não interessa, nós estamos interessados em saber a comissão que Deus deu para nós. Do contrário, esse chazinho não vai fazer bem mais não. Não, agora é a palavra completa, é a arca completa, é a palavra completa. Por quê? Deixe que tudo fracasse, deixe que os outros prosperem. Deixe que os homens que têm uma forma de piedade, negando entretanto o poder, prosperem, empurrem a você para trás. Mas se você sabe onde você está parado, você permanecerá. Indiferente se o mundo lhe rejeita, você se manterá o mesmo. Você não virará, você não variará desta palavra. Aleluia. Vamos continuar pregando, vamos continuar crendo que essa é a palavra de Deus, mas a igreja está diminuindo e vai diminuir mais, mas se é a palavra de Deus, permaneça nela. Ela se encarregará de fazer o seu trabalho no seu devido tempo. O Jordão estava, nessa passagem, o Jordão estava 3 ou 4 vezes mais do que o tamanho normal. Espantoso, parecia horrível, lamacento, mas Josué disse, Deus disse, dentro de 3 dias, vamos atravessar e vamos atravessá-lo. Você não está vendo que não dá, irmão? Terceira etapa, terceira puxada. Para que isso? Né? O Jordão está muito cheio, vamos esperar. Josué disse, não interessa. Tem lama, tem água, tem problema, mas eu digo para você, dentro de 3 dias nós vamos cruzar o Jordão. Nós vamos cruzar o Jordão. Nós não estamos olhando para a lama. Nós não estamos olhando para o espantoso Jordão. Nós estamos olhando a comissão que o Senhor nos deu. De que nós iríamos e possuiríamos a terra. Amém. Agora, os religiosos disseram assim. Agora só um minuto, Josué. Somos homens educados. Somos inteligentes. Muitos de nós aqui somos engenheiros do Egito. E sabemos muito bem que não há possibilidade de passar por essa lama. Você não está vendo nosso treinamento?
Oh, como é que nós vamos deixar os nossos líderes que tiveram ensinamentos, aprenderam lá no Egito, desde a antiguidade? Irmão, pega um engenheiro de 50 anos atrás e pega um engenheiro de hoje para construir uma ponte para vocês verem. Olha as mudanças que houve. E aqueles homens, eles queriam levar Israel para o outro lado do Jordão com sua própria engenharia, com seu próprio conhecimento. Mas Deus tinha levantado um homem, ele tinha comissionado um homem. E essa comissão não era baseada na inteligência do homem, era a inteligência de Deus. Mas eles levantaram e disse: ó, Josué, você quer bater de frente com nós? Josué, nós somos engenheiros do Egito, sabemos fazer essas coisas, por isso só esperamos um pouco, até que o rio se limpe, então podemos atravessá-lo andando. Isso não é muito mais fácil? O cristão não está procurando mais fácil, ele está procurando o que é certo. Mais fácil tem muito, mas o que é certo é poucos. Então, não é mais fácil esperar um pouco? Vamos esperar mais um pouco. Não é muito mais fácil? Josué disse: não me importa o que vocês pensam. Deus disse 3 dias. Amém. Vamos atravessar e vamos atravessar. Vamos atravessar em 3 dias. Observe o que Josué fez. O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? O que foi que ele pôs primeiro? Os religiosos? Não, Senhor. Ele pôs a palavra primeiro. Disse: tomai esta arca, e todo vosso sacerdócio ficai longe dela, ide atrás dela, não tenteis guiá-la, deixai que ela vos guie. Não é nós guiar a palavra irá nos guiar e nos levará à terra da promessa. É isso que Josué falou, fique longe dela, não tenteis guiá-la, deixai que ela vos guie. Ali está o plano, ali está a maneira correta de Deus, ali está o plano estabelecido. Por quê? Porque Moisés tinha trazido aquele plano, estava no livro. O que é que nós temos hoje? Nós não temos William Branham fisicamente, mas nós temos o plano nas nossas mãos. Mas muitos engenheiros que saíram da denominação querem usar o mesmo método, a mesma maneira denominacional para guiar o povo, com sistemas. Isso sempre vai fracassar, mas nós temos o plano, e Deus prometeu o Espírito Santo para revelar o plano para nós, para podermos entrar e possuir aquilo que é nosso. Mas muitos não querem assim. Esse é o problema hoje. Tentamos ganhar a dianteira à palavra. A palavra. Sabe o que o ministro disse esse tempo atrás? Se espera isso de muitas pessoas, mas não de um ministro. Disse: olha, se o irmão Branham voltasse hoje, muitas coisas ele consertaria. Que incredulidade. Então ele não era a palavra. Então ele não era o profeta de Deus. Quem falou através dele não foi Deus. É um homem. Irmão, jogue esses incrédulos para trás. Permaneça crendo na palavra. Nós fomos chamados para crer no assim diz o Senhor. Daquilo que saiu da boca de Deus. O Moisés disse para Josué: Josué, eu vou entregar uma parte do livro, porque uma parte do livro não compensa, Josué. É quando eu estava começando a pregar, lá nos anos e tal, eu vou dar isso aqui que é mais interessante. Não, a Bíblia diz que ele pegou o livro da lei, tudo o que havia, e entregou nas mãos de Josué. Nós, igreja, pegamos todo o livro, e tomamos todo o livro, e guardamos em nossos corações. Amém. Ele diz assim: abençoados sejam seus corações. O que nós precisamos hoje é seguir a palavra. Amém. Glória a Deus. A palavra guiou no caminho. Quando chegaram ao Jordão, ele se abriu e eles atravessaram. Em sua primeira campanha, ele colocou as primeiras coisas em primeiro lugar.
Ele tinha uma razão para aquilo. Ele tinha uma razão porque Deus o tinha comissionado. Fique com a palavra. Deixe que a palavra o faça. Cada campanha, ele saiu na batalha porque Deus o tinha encarregado de colocar a arca primeiro. Depois que a arca saiu, que saiu então? Cantores, tocadores de instrumentos. Antes que a luta acontecesse, aleluia. Qual é o primeiro? A palavra, a arca do concerto. Depois é que vem cantores, depois que vem tocadores. Essas coisas não podem estar na frente da palavra, não podem estar na frente da arca. Primeiro sai a arca, e a arca se encarregará de pôr as coisas no seu devido lugar. Isso é o que precisamos hoje. O que tivemos nesta manhã? Cantores, instrumentos tocando música, regozijo. Então põe a palavra primeiro. Leia a palavra. Então a palavra, então a batalha começa. Nós estamos destinados a ganhar. Só temos que ganhar. Fique certo com ela. Guarda as direções dela. E ele te guardará na hora dos apuros. E ele teve uma boa razão para isso agora. Lembre-se, quando ele atravessou, antes de atravessar, ele enviou um espia ao outro lado, 2 deles, para espiar a terra. Agora, Moisés tinha enviado um grupo inteiro deles ao outro lado, mas todos eles voltaram confundidos. Olha o novo ministério. Ele nunca fez isso. Ele sabia onde há 1.500 diferentes ideias, há 1.500 confusões, mas ele enviou 2, disse, atravesse lá e espie a terra. Não é isso que nós estamos vendo? Reuniões ministeriais, 200 ideias. Discute a semana inteira ideias. E acaba a reunião, ideias. Sabe o que acontece? Arranhado um contra o outro. É o que nós estamos vendo hoje. Ideias e mais ideias. Aquele velho plano falhou. Moisés disse, não funciona. Mas quando Josué tomou a dianteira, ele disse, agora vai só 2. E espiem a terra. Amém. Esses velhos planos têm que cair por terra. Por isso, irmão, uma coisa eu digo com certeza. Qualquer obreiro que se ocupar só combatendo doutrina do povo, com medo do povo se perder, ele está no caminho da contramão. Ele está na contramão. Ele tem que ocupar o seu tempo para alimentar o rebanho. Ele tem que ocupar o tempo pregando para o seu povo. Ele tem que pregar para a sua igreja, para o seu povo, alimentar com a palavra. Não criar muros. Deus nos mandou como ovelha no meio de lobos. Deus nunca fez cerca. Deus deixou o seu povo com toda a liberdade. E quando você sabe e conhece o que é verdade, e a revelação vem no seu coração, não se preocupe, ninguém mais te enganará. Eu disse para um irmão hoje, ele disse, veja, irmãos, quando aquele cego abriu os olhos, quando ele chegou pela primeira vez, ele era um jovem, desde que nasceu, como cego, e agora ele abriu os olhos. Quem mais conseguiu fazer aquele cego ficar cego? Aquele homem que enxergava ficar cego? Me diga. Tentaram jogar tudo quanto é coisa na cara dele. Tentaram jogar tudo quanto é sombra contra Jesus. Tentaram jogar tudo quanto é coisa contra o pregador que abriu os seus olhos. Não é o que estão fazendo hoje? Você abre os seus olhos para ver o que Deus está fazendo hoje e não falta fariseu para jogar mais ou tampar os teus olhos. Mas aquele cego disse, olha, eu não quero saber de nada. Eu só quero saber o seguinte, eu era cego, mas hoje eu estou enxergando. Eu não vi essas coisas, mas hoje eu estou vendo isso. Ele disse, olha, vocês querem me condenar? Eu nasci na sua igreja, eu criei na sua igreja, meu pai foi crente, meu avô foi crente, nunca me deram vista, nunca me deram a enxergar. Agora eu encontro esse pregador, ele abre meus olhos, se quer que eu volte a ser cego de novo? Por isso um homem que vê a abertura da palavra, a revelação dos mistérios, o 7º selo, duvido esse homem ser enganado mais. Se ele foi enganado porque não viu, que o cego não foi enganado mais. Disse, não, aonde eu for, eu vou testificar que ele abriu meus olhos. Agora eu posso enxergar. Irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não temos que discutir nada.
Nós temos que viver a palavra, viver essa mensagem, viver enxergando. Deixa o mundo continuar, deixa as pessoas falar o que quiserem. Siga o teu caminho, vivendo a palavra, vivendo a mensagem. Você enxergou? Continue enxergando. Ou você vai para um óculos escuro. Aí você é demente. Aí você está com um problema na mente. Já que viveu tanto no escuro, você quer continuar? Não. Quando o novo dia raiou, eu não quero voltar para as trevas mais. Porque a Bíblia disse que haveria luz no tempo do entardecer. E estas coisas têm vindo a nós. Deus tem vindicado isso para nós. Isso é o que mudou nossas vidas. Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Vamos ficar em pé. Pode ser absurdo, pode ser tenebroso, pode ser horrível, pode ser espantoso, pode ser difícil, mas para nós não. Porque nós não estamos olhando para os engenheiros do Egito. Nós estamos olhando para a comissão de Josué, o Espírito Santo. E se ele der a ordem para nós, nós vamos. Aonde ele nos dirigir, nós estaremos indo. Porque nós fomos chamados para isso. Nossos pais falharam, mas nós não falharemos. Porque Deus prometeu que nos colocaria lá. E essa comissão não é as coisas contrárias que vai nos colocar medo hoje. Não, Josué já tinha experiência. É lamacento, é problemas, é dificuldade. Você vai perder pai, você vai perder mãe, você vai perder o companheirismo. Irmão, melhor companheirismo que você pode ter é com Cristo Jesus. Se você estiver com Ele, você nunca estará sozinho. Mas se você estiver sem Ele, você pode ter os melhores amigos do mundo, você ainda não terá nada. E o que eu quero é meu companheirismo com Ele. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, Pai. O Senhor realmente tem derramado de tuas bênçãos sobre o teu povo. Centenas de sermões foram pregados, fazendo um livro. Porque o livro dos 7 selos é um livro que continha toda a Bíblia, toda a palavra. Por isso a Bíblia é composta de 66 livros, mas ela é chamada a Bíblia Sagrada um único livro, porque todos eles estão compondo um único livro, o livro da vida do Cordeiro. Te agradecemos porque cada dia que nós ouvimos, cada dia que nós lemos, cada dia que nós participamos da palavra, nós entendemos que nós somos parte desta comissão divina, desses últimos dias. E por isso nós estamos entendendo o porquê que nós estamos aqui ainda, 50 anos depois da descida desse anjo forte, dessa vindicação, dessa mudança de ministério. Quando a própria Bíblia tornou-se nova para o profeta, para um homem que a conhecia e vivia ela, chegou a dizer, Pai, que esse livro tornou-se novo para ele. Senhor, 50 anos depois, nós estamos aqui como esta geração que saiu do lombo daqueles pais. Oh Deus, eu sei que há lamas, há coisas espantosas, há coisas para pasmar o teu povo. Mas Senhor, tu deve ter algum Josué em algum lugar, um comissionado do Senhor em algum lugar, um ministério em algum lugar, que possa levar o povo a confiar que Deus não pode falhar nas suas promessas. Que seja assim comigo, com o meu povo, com aqueles que me ouvem, com aqueles que estão comigo nesta hora, Pai. Que não venha pasmar, não venha desanimar, não venha se parar diante dos religiosos que estão procurando um caminho mais fácil, ou um caminho sem sofrimento, um caminho sem prova. Mas Senhor, se este é o caminho, dá-me coragem para enfrentar, dá-me fé para caminhar por esse caminho estreito nesta hora, Pai. E aqueles que estão comigo, Senhor, esses mensageiros que estão espiando a terra, possam encontrar a semente eleita, a Raabe dos nossos dias, aquela grande mulher, que dela veio a linhagem perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós agradecemos por tua palavra, nós agradecemos pela sombra, por ela nós conhecemos a realidade do nosso dia. Continue abençoando o teu povo, abençoando os teus filhos, abençoando a tua igreja, dando fé para vencer, para caminhar, para ir adiante nesse tempo do fim.
Te damos graças por tudo que temos recebido, Pai, pela confiança em Tua palavra. E cremos que não falharemos, porque Tu prometeu que estaria conosco. E onde pisasse a planta dos nossos pés, ali seria nosso. Por isso nós estamos aqui para reclamar o que é nosso. Nossos familiares, nosso lar, todos os nossos parentes. Oh Deus, assim como o Senhor pôde trazer debaixo do telhado de Raabe e guardá-lo da catástrofe que haveria de vir, a grande tribulação de Jericó, e guardou aquela família, nós cremos que o Senhor trará aqueles nossos queridos e também guardará debaixo do sinal, debaixo da palavra, da comissão que foi dado pela boca de Josué. Nos ajude a crer, Pai, nos ajude a confiar em Ti e descansar em cada promessa que saiu da Tua boca, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, amém? Vamos ver aqui o telefone. Eu prometi que falaria, né? Quem sabe eu anotei errado, deixa eu colocar aqui certinho. Mas foi esse que eu falei, pastor. O código é 19 e o telefone é 3872 8859. O código é 19, o telefone é 3872 5889. 5889. Exatamente. Então vocês querem anotar aí? 3872 5889 é o telefone do irmão lá de Cosmópolis, irmão Aparecida. O irmão Rubem de Campina pede oração por Enzo, um bebê de um amigo que nasceu hoje e está com mancha no pulmão e na UTI. Irmão Valdir agradece a Deus por mais um ano de casamento completado hoje. Vamos orar por essa criança? Levantaria você sua mão? Senhor Jesus, ali está o inocente, vindo ao mundo hoje, vendo a luz do dia e já encontra tantos problemas e dificuldades, para mostrar para nós que esse mundo é um hospital de pestilências. Mas, Senhor, o Senhor tendo um plano com essa criança, de ser uma bênção nas mãos do Senhor, e que seja de benefício para os seus pais, conserva a sua vida, Pai. Visita esta UTI, e que o Senhor possa, através da tua grande onipresença, abençoar esta criança, e que possa alcançar a vitória. Eu creio, Pai, que esta mãe está chorosa, esta pai está desesperado, mas, Senhor, o Senhor nos ouvir, o Senhor pode fazer isso por eles. Segundo a tua vontade, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Como também te agradecemos por mais esse ano de casamento completado hoje do irmão Valdir, em nome de Jesus. Amém. Nos acompanharam a irmã Margarete, a irmã Sabrina de São Leopoldo, a irmã Ada e a irmã Rosane em Novo Hamburgo, o irmão Devanil e Marlene em Assis Chateaubriand, o irmão Dimas e a irmã Cleusa em Assis Chateaubriand, o irmão Luiz Dias e família em Cascavel, a irmã Gleci e família em Colombo, de Curitiba, a irmã Margarida, a irmã Thalita, o irmão Gustavo, o irmão Ricardo e Marli, irmão Marcos, irmã Elisângela e Cristiano, irmão Gustavo e Rebeca, irmão Marcelo e Regiane, irmão Elber e Josiane, todos de Curitiba, irmão Juarez e irmã Cladir e Enéas Marques, irmão Manuel, Fazenda Rio Grande, irmão Silvio Mendes e família em Foz do Iguaçu, a irmã Guiomar e a irmã Maria em Guaíra, a irmã Lindalva também em Guaíra, irmão José Aguiar e família em Jataizinho, Mandalete e família em São José dos Pinhais, também irmão Franciele, Sebastião, Maria e Cleide, São José dos Pinhais, de Toledo, a irmã Vilma e a irmã Ana Benedita, irmã Ruth, irmão Alegaro e família, irmão Ademir e família, a irmã Inês, Élica e Bruno, irmã Gabriela, irmão Billy e irmã Miriam, irmão Ney e família, irmão Valmir Mussolim, irmã Paula, Sebastiana, Leite, irmão Samuel, irmão Felipe, Noemi, irmão Jair Alves, irmã Eliane, irmão Arama, irmão Gilson e família, em Vera Cruz do Oeste, irmão Sandro, Blumenau, cadê Blumenau aqui agora? Um pouquinho para baixo, né? Não, para cima,
aí Blumenau, a irmã Idalete, irmão João Gomes, de Camboriú, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmão Ailton e Silvestre e Sara, irmão Luiz, irmã Maria e Franciele em Itajaí, irmã Dileuza, Rio Negrinho, irmão Daniel Ribeiro, São Ludigero, irmão João Batista, Bebedouro, irmão Daniel e família em Campinas, irmão Rubens e família em Campinas, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, irmão Saulo Ferraz Vasconcelos, irmã Maria e irmão André em Paulínia, irmã Denise em São Paulo, irmão Josia e família em São Paulo, irmão Elifas e Mônica em Macaé, irmã Maria da Glória em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, irmão Gilberto Silva em Cabo Frio, irmão César de Oliveira e família em Belo Horizonte, irmão Ricardo e irmã Esther em Belo Horizonte, irmã Maria das Graças em Contagem, irmão José Batista em Lagoa Santa, irmão Norberto na Parnaíba, irmão Mário Hugo e família em Mossoró, irmã Emily e a irmã Lucia Araújo em Montevidéu, no Uruguai. Vamos levantar nossas mãos. Senhor, todos esses que participaram conosco, participe também de todas as bênçãos que nós estamos recebendo aqui. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo habite nesses corações. Que cada dia essa luz que o Senhor fez raiar em nossas vidas possa brilhar mais e ser um verdadeiro sol que possa dissipar as trevas que nos rodeiam e mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Acompanha teus filhos, abençoa o teu povo, guarde a tua igreja, Pai, que no próximo sábado possamos ter um bom tempo aqui na tua presença. É o que pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus vos abençoe. Até sábado, se o Senhor nos permitir, às 18 horas.